Gente, feliz Dia das Mães para todas as mães. Agradeço o convite de vocês para estar aqui nessa manhã tão especial, né, tão iluminada. Foi muito bom o teatro que a gente teve, né, para ilustrar. Vou até comentar algumas coisas depois. Estava até pensando ali, queria pegar essa mãe e fazer uma palestra sobre essa personalidade aí, porque dá pra gente puxar muito assunto aí para conversar. Então a palestra hoje, gente, é sobre amor. Vou pegar minhas anotações aqui. E aí a gente sabe que existem muitos tipos de amor, né? Tem amor de mãe, né? Tem amor de amizade, tem o amor do relacionamento afetivo, tem o amor fraternal, tem vários tipos de amor. Só que às vezes a gente tem a tendência na nossa cultura de lembrar mais assim do amor esse de casal, né? Que é quando a gente se refere a amor, ou às vezes o amor de mãe meio que para por aí. Mas a reflexão que eu vim fazer hoje, apesar de ser Dia das Mães, é o amor que Cristo nos ensinou. Né? O amor, como que foi que Cristo nos ensinou o amor, tá? Então eu vou usar aqui bastante, né, o nosso Evangelho, tá? Várias passagens que tem aqui. E aí eu vou começar, né, no que fala aqui, que tem na Bíblia. A gente for resgatar os 10 mandamentos, né, quando Moisés subiu no Monte Sinai, tem as tábuas, né, tem lá nos filmes, tem na Bíblia. O primeiro mandamento é o quê? E ao próximo como a ti mesmo, né? Então, primeiramente, a gente tem que aprender a amar a Deus, porque nós somos filhos de Deus, né? A nossa vida, a nossa encarnação, o nosso espírito, a gente tem que agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa bênção da reencarnação. Então, é o primeiro amor. Sem ele não é possível a vida, sem ele não é possível nada, né? E ao próximo como a ti mesmo. Quem será esse próximo, hein, gente? Quem é esse próximo? Nosso irmão, aquele sangue que nasceu da mesma barriga? Então esse próximo, né, ele é todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. E às vezes mesmo aquele que não cruza o nosso caminho, mas que a gente pode vibrar amor. Por exemplo, a gente sabe que tem regiões no planeta Terra que estão em guerra. A gente não conhece aquelas pessoas. A gente nunca viu e provavelmente nunca vai ver. Mas são nossos irmãos em Cristo, em Deus. Então a gente tem que vibrar nas nossas orações amor para essas regiões, para os líderes dessas regiões. Vibrar amor, vibrar paz. Para quê? Para que possa se quebrar, né, a capa dura da maldade, das más influências, para que consiga entrar filetes de paz, de luz e de amor, para que possam haver uma conciliação e resolver esses conflitos. Porque são poucos líderes mandando bombas, mandando matar um monte de gente, né? Um monte de gente sofrendo muito, países inteiros destruídos, famílias, as propriedades, tudo destruído. Então a gente tem que vibrar amor e lembrar de vibrar pelos líderes também. Muitas vezes a causa está na ganância desses líderes, mas a gente tem que lembrar de orar por eles, para que Deus possa penetrar e dar um pouco de consciência crística, para que pare, para que haja uma trégua desses conflitos, né? Porque muitas vezes a gente acha que o próximo, muitas vezes é só a família, né? Os colegas de trabalho, às vezes os irmãos do centro. O que a gente vê muito comum nessa questão de amar o próximo é que muitas vezes a gente ama o próximo de hora marcada. Eu falo isso também quando eu vou falar de caridade, né? E a caridade é um gesto de amor.
A gente faz caridade muitas vezes de hora marcada, hora que vai no centro, vai fazer campanha Alta de Souza, vai num bairro de periferia, vai fazer um bazar, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que vibrar amor o dia inteiro, o dia todo, e não é fácil, não é fácil. A gente tem que vibrar amor para, como é que é o nome da nossa atriz lá maravilhosa? Conceição. Então, a gente tem que vibrar amor para a vizinha, né? Que está pedindo um por favor lá, mas que está se sentindo agredida porque eu estou falando alto, né? Vai que ela está com a crise de enxaqueca. Estou falando que ontem eu estava com a crise de enxaqueca, a gente estava aguentando nenhum barulho alto. Eu falo, não, amanhã eu vou estar bem, que amanhã eu tenho que estar no centro, eu vou estar bem amanhã. Então, a gente tem que lembrar, né? De vibrar amor fora de hora marcada, de fazer caridade fora de hora marcada. Não é fácil, mas a gente tem que se mirar nos exemplos de Jesus, né? Que era o quê? Era o nosso mestre maior. Jesus, ele veio nos ensinar com palavras e com gestos. Então a gente tem que ter gestos de amor. O ambiente de trabalho é um ambiente para algumas pessoas, muitas vezes muito conflituoso, muito difícil. Tem um colega que puxa o tapete, tem um colega que faz fofoca, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga que tem mais de 30 anos, não foi casada ainda, não tem filhos. Ela dizendo que o ambiente de trabalho dela é péssimo. Ela mal pode conversar com um colega do sexo masculino. Ela não pode chamar para o happy hour, nem para o aniversário dela, os colegas do sexo masculino, porque já começa a fofoca. Aí é solteirona, nunca casou, tá me dando mole, tá me dando bola. Super tóxico o ambiente para ela. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer as fofocas, para não falar mal, para acolher, né? Então a gente tem que ter muita vigilância ao vigiar e orar. Tem gente que ora que é uma beleza, mas não faz o tal do vigiar, né, gente? De jeito nenhum. Quando vê tá fazendo a fofoca, quando vê tá falando mal da colega de trabalho. Quando vem pro centro, gente, parece até uns anjinhos, né? Sabe aquela figura católica, a auréola, aquelas azonas assim. Ai, meu irmão, minha irmã, e abraça e não sei o que, é uma bondade, uma amorosidade aqui no centro. Chega ali na esquina, ali, ó, vai ali para te comprar um negócio, já começa a falar, ai, vou ter que fazer almoço com aquela minha cunhada chata que vai lá em casa, já começa a maledicência, linguinha, papapá, né? Se a cunhada é chata, se a sogra é chata, se o sogro é chato, se o sobrinho pendura na lâmpada, né? Tem um amigo meu que tinha uma piadinha de Marco Aurélio, né? Que chegava na festa, a mãe e o pai ficavam placidamente sentados, e o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, não entra dentro do aquário da titia, não. Marco Aurélio, não pendura no ventilador da titia, não. Mas assim, e o Marco Aurélio destruindo a casa, né? Então, assim, é difícil quando a gente tem na família, né? Algumas pessoas complicadas, assim, mas até isso a gente tem que aprender a fazer uma abordagem de amor. Eu sei que não é difícil, que a vontade é o quê, né, gente? Pegar a orelha do Marco Aurélio e sair puxando, né? Você tá aqui, filho da... né? Pode falar palavra não, né, gente? Pode. Mas vocês entenderam porque que a gente dá vontade de falar com o Marco Aurélio, né? Então é muito difícil em alguns momentos de estresse, mas é nesses momentos que a gente é mais testado, né? Com os filhos, com os sobrinhos, às vezes com o companheiro da gente, com a companheira da gente, que às vezes deixa a gente muito irritado. E aí tem até um livro que eu estou lendo que não é no meu espírito, eu queria recomendar para vocês. Não sei se vocês já viram falar. Ixi, agora. Nossa, acabou de dar é negócio da Covid, gente. Depois que eu tive Covid, eu quero às vezes falar um negócio e não vem. Daqui a pouco eu lembro. É do Rosenberg Marshall, de comunicação não violenta. Lembrei agora. Não, comunicação não violenta. Tá? Depois eu vou até mandar a foto do livro no seu WhatsApp, Marcos. Você manda pro pessoal. Vale muito a pena, porque essa questão da comunicação não violenta são gestos de amor que a gente tem que ter no dia a dia.
a gente tem que aprender a falar o que a gente sente para o outro. Porque muitas vezes a gente tem um orgulho. Eu tenho uma pessoa na família que é assim: tá precisando de ajuda, fala que ninguém ajuda, igual a Conceição lá, reclama. Fala que tá precisando de ajuda, a hora que alguém oferece para ajudar, precisa não, já fiz, não, já tomei providência, entendeu? Ou não pede. Aí esses dias eu estava conversando com ela: se você não falar para as pessoas o que você precisa, as pessoas não vão saber. Ah, mas não é possível que a pessoa não está vendo, as pessoas da família aqui dentro de casa não está vendo. Eu falei: não está vendo, fulano. Você sabe por que não está vendo? Porque ela tem os boletos dela para pagar, ela tem problema lá no trabalho dela, ela tem um monte de tarefas do dia a dia dela e ela está com a cabeça ocupada com isso. Então ela não sabe das suas necessidades, ela não sabe dos seus problemas. Para você parece que está claro, mas então você tem que sentar com ela e falar: olha, eu estou precisando disso, você pode me ajudar? Aí a pessoa muito resistente. Falei: você tem que ter humildade para pedir ajuda. A gente tem que ter humildade para pedir ajuda. Então, primeiro a gente tem que dizer, né, as necessidades da gente, para o marido, para os filhos, para o colega de trabalho, falar de uma forma calma, tranquila. Isso é um gesto de amor. Sabe esse amor próprio? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amar a si mesmo é quando você reconhece que você tem necessidades, que você precisa de ajuda em algumas coisas. Às vezes você precisa que seu marido ou sua esposa te dê mais atenção em alguma coisa. Você precisa ter algumas conversas a esclarecer. Então a gente tem que amar a nós mesmos e termos a humildade de ter um diálogo, uma conversa franca e pontuar. Eu vou ler uma passagem, está até aqui no Livro dos Espíritos. Essa questão de falar o que a gente precisa. E aí o outro também tem que ter amor para ouvir. E claro, a gente não tem que ter expectativa, gente, que o outro vai mudar, que o outro vai atender 100%, que também é outro problema. Às vezes a gente consegue ter essa conversa, aí acha que o outro vai atender 100% daquilo que ele não. O primeiro passo é a gente falar e não ter essa expectativa, né, que o outro vai atender. Uma coisa ou outra. Pode ser que a pessoa, devido ao amor que existe, fazer esses ajustes, para a gente ter convivência mais amorosa nos ambientes que a gente vive, todos os ambientes que a gente vive. A gente tem que trazer essa reflexão, que não é só aqui no centro que as pessoas são irmãs. A gente tem que ter essa consciência, esse vigiar é muito importante, e a gente esquece, né? Então, amar ao próximo como a ti mesmo é difícil, mas é um exercício. Jesus deixou vários exemplos para a gente, né? Então, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, está dizendo lá que é preciso que essa lei de Deus seja cumprida, ou seja, praticada por toda a terra. Por todos os filhos, todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objeto dessa mesma solicitude. Ou seja, todos nós, independente de nação, de família, de crença religiosa, de partido político, a gente tem que aprender a vibrar amor e praticar o amor nas nossas atitudes no dia a dia. Então, o papel de Jesus não foi, gente, um de legislador moralista. Jesus, vocês já viram Jesus em alguma parábola, alguma passagem do Novo Testamento criticar, condenar alguém, apontar o dedo? Nunca. Jesus não veio fazer papel de polícia, nem de legislador moralista. E quantas vezes a gente não faz isso? Olha, eu tenho amigos do meio espírita que a gente às vezes sai para comer uma pizza. Pelo menos uma vez por semana, né, a gente tenta se encontrar. E aí uma das amigas que já tinha sido casada e tal, de repente fala pra gente: eu estou namorando uma mulher, mais de 40 anos ela, e assume esse relacionamento e está super feliz.
Teve colegas do grupo que fechou a cara, que passou a evitá-la. Colegas espíritas, estudiosos da doutrina espírita. Então é uma dificuldade de amar quando tem o quê? O diferente. Quando o próximo se revela diferente. Quando o próximo tem um partido político diferente. E às vezes até dentro de casa, quando de repente um filho nosso se revela homossexual, um filho ou uma filha. Quando alguém próximo da gente, né, a gente teve muito isso nos últimos anos, é de um partido político diferente do nosso, a gente começa a ficar com raiva, a brigar. A gente tem que entender que certos assuntos as pessoas pensam muito diferente da gente. Então não adianta ir para o embate, não adianta ir para a briga, porque tem gente, famílias que racharam por conta dessas coisas. Não pode. Eu cresci ouvindo meu pai dizendo o seguinte: religião, política e futebol não se discute. Dá briga, não é? Você vai querer convencer um primo seu que é evangélico de virar espírita e vice-versa? Não adianta. Você vota num cara para presidente, você vai querer convencer alguém da sua família a votar diferente? Não adianta. Se a pessoa está em dúvida, se quiser conversar, tem um dia, mas quem já está decidido e é fã de partido tal, de religião tal, de time tal, não adianta. Essa é área de discórdia, é campo minado de guerra. Deixa pra lá. E muitas coisas acontecem também entre casais. Eu sou divorciada, tenho um namorado. Ele tem formação evangélica. Tem certos assuntos que a gente pensa muito diferente. Mas eu escuto, aprendo um pouco. Ele me escuta, aprende um pouco. E eu falo para ele, a gente não tem que pensar igual. É até saudável, às vezes, pensar um pouco diferente. Porque a gente começa a ter uma visão. Às vezes a gente tem... Sabe aquele cavalo carroceiro? Eles não têm uma venda assim? Que é para não assustar, para não ver o diferente, para só ver o ruminho ali. Ó. Muitas vezes na vida da gente, a gente fica igual o cavalo carroceiro. E aí a gente, quando escuta um negócio diferente, a gente faz o quê? Dá um coice, um aceito, né? Então a gente tem que aprender a aceitar o diferente, a ouvir o diferente, saber que o nosso companheiro de vida não precisa pensar igual a gente. Claro que para estar junto, muita coisa tem que ter afinidade, mas certas outras coisas, o que tem pensar diferente? O que tem nosso filho pensar diferente? Né? E aí com essa questão de filho, né, de maternidade, que a nossa atriz mostrou muito bem, com as filhas dela, né, todo mundo interpretando muito bem, que a gente tem que ter diálogo dentro de casa. Porque muitas vezes, gente, eu falo mãe, não, vem pronto. A gente que é espírita sabe que às vezes tem filho nosso que é muito mais evoluído espiritualmente que a gente. E aí, a mãe não pode ficar no orgulho, eu sou mãe e não vou. Às vezes seu filho tem conselhos para te dar. E muitas mães às vezes não aceitam isso, né? Então a gente tem que saber ouvir os filhos da gente. Não só os elogios, o carinho, no dia das mães, a flor, o presente, o bilhetinho, mas também às vezes o filho tem uma visão sobre a gente que vale a pena ouvir, porque isso pode nos ajudar a evoluir, né? E olha só o que trouxe também o teatro. Jesus não julgou. Quantas mães que ficam o tempo todo julgando os filhos, condenando os filhos? Olha o exemplo de Maria. Maria não podia ficar se lamentando, mas Cristo não está aqui dentro de casa, fica aí, andando com esses 12 caras aí. Que esse cara que é esse? Para que é isso? Em vez de estar aqui comigo, com José, ajudando na marcenaria, fica aí batendo perna. Maria não podia muito bem falar isso, gente. Quantas mães que não aceitam a missão dos filhos? Tem filho que a missão é dentro de casa, é junto dos pais.
Tem filho que a missão é no mundo, não é junto da gente. Vocês acharam que eu ia falar de mãe, ia passar cera, né? Ia só falar coisa boa, né? Sou mãe também, a gente tem que aprender, né? Isso que eu estou falando vale para o pai também. Às vezes a mãe é acolhedora, é amorosa, aceita, e o pai, entendeu? Então a gente tem que aprender a conversar com os nossos filhos, a ter diálogo, mas também aceitar as escolhas, aceitar o namorado e a namorada, né? Aconselha. Eu tenho uma filha, ela já teve um namorado que para mim era assim, mal assim, pior coisa. E eu tinha que ter maior tato para falar com ela, porque eu sei, gente, quando a gente bate de frente, aí é que o povo gosta, né? Aí o mais difícil é o mais legal. Aí eu vou fazer para pirraçar minha mãe. Então eu ficava assim meio, fazia cara de pastel e ia levando. Até que teve, ela namorou mais de um ano, um cara que só estava dando ré na vida dela. Até que aos poucos ela foi percebendo. Passou aquele auge da paixão, que tem que deixar para no auge da paixão, gente, não adianta ninguém ver nada. No primeiro ano então de namoro, ninguém vê nada, é só a paixão. Tem que esperar. Aí passado esse um ano, esse namoro demorou 1 ano e meio, ela foi cair em si, ela foi percebendo que ele não estava fazendo bem para a vida dela. A vida dela estava andando para trás, profissionalmente, na faculdade, as coisas que ela estava querendo fazer, não estava dando certo. Então a gente tem que respeitar o tempo de cada um também, perceber. Às vezes a gente quer que a pessoa aceita na hora, que pensa rápido, igual eu tenho um pensamento muito rápido. Às vezes eu tenho que me puxar a orelha, Érica, calma. Aquela pessoa ali vai demorar mais tempo a perceber. Então não adianta você chegar com o bolo pronto. Eu tenho que deixar ali o fubá, farinha de trigo, água em cima da mesa para a pessoa fazer o bolo. Se você chegar com o bolo pronto, não dá certo. Porque quem tem que fazer o bolo é a pessoa, não é você. E muitas vezes a gente quer entregar a coisa pronta. Então, também deixar o outro fazer é o que Deus deixou a gente na encarnação? Fazer, não é? Quebrar a cara, errar, cair, esfolar o joelho, não é? Com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, é a mesma coisa. A gente tem que deixar eles cair o tombo deles. Mãe às vezes quer demais, amparar demais, e às vezes até sufoca o filho. O filho tem um caminho de aprendizado, a gente está ali para aconselhar. Quando é pequeno, a gente ampara para não cair, cuida para não cair, mas depois que cresce, a gente pode aconselhar, mas não mandar, não ficar julgando, né? Então Jesus, ele não veio para ser esse legislador moralista. Ele veio ensinar o caminho para a gente se reconectar com Deus. Ele veio nos ensinar a amar ao próximo e a Deus na prática. Então, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, eles vão aprender muito, as pessoas que convivem com a gente, com as nossas atitudes. Se está tendo maledicência no trabalho, você não vai participar da maledicência. Às vezes você pode até estar ali no meio, às vezes não tem como você sair, você fala assim, não, mas eu vejo que a pessoa assim é uma pessoa boa. Não vamos ficar falando de fulano não, que não é legal. Aí você dá um exemplo na prática, você tenta cortar essas coisas, em vez de você ficar fomentando a intriga, a maledicência, né? Jesus não ensinou isso na prática. Não, eu sei que muitas vezes é difícil, mas a gente tem que tentar exercitar isso no dia a dia, tá? Então Cristo, né, aqui também, na página, não, é porque a página também não vai dar, gente, isso aqui é no capítulo 1 ainda. Num subitem que chama a Era Nova, está falando que Cristo, com seus exemplos, ele veio renovar o mundo, aproximar os homens. Esse aproximar os homens é através do que, gente? É do amor ao próximo. Aproximar os homens, tornando-os irmãos. Então a gente tem que ter esse senso, que todo mundo é filho de Deus, então todos somos, não é só os irmãos do centro espírita, né? Os irmãos da outra religião também são nossos irmãos. E jorrar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo.
criar entre todos os homens a solidariedade. Então, a solidariedade é praticamente a caridade, é ajudar, é entender, é compreender. Não é a caridade de hora marcada. Ser solidário sempre com as pessoas. Às vezes, o que a pessoa mais precisa é de um ouvido, um acolhimento, uma escuta ativa sem julgar. Tem uma coisa que eu falo no centro que eu trabalho, é que às vezes a gente tem que ter muita acolhida junto também dos nossos irmãos do centro espírita. Às vezes a gente vai ali no centro, trabalha, tá? Cada um chega, parece formiguinha tarefeira, cada um tem sua função. Mas a gente nunca para ter um diálogo com os irmãos do centro espírita, para ter esse momento de amorosidade. E às vezes, se não dá para ser no centro, igual eu costumo fazer com os colegas, vamos comer uma pizza? Vamos lanchar em tal lugar? Que ali é o momento da gente se conhecer realmente, saber as dores e as dificuldades de cada um. Então eu tenho visto que dentro do centro espírita também falta amor, porque a gente tem que acolher quem está do nosso lado. E muitas vezes a gente fica ali, faz um monte de coisa dentro do centro, faz evangelização, né? Faz várias atividades, faz campanha, mas o colega que está no nosso lado trabalhando, a gente não sabe da vida dele. E não é saber no sentido de saber para fazer fofoca, não. É saber para poder dar um amparo, para saber dar uma acolhida. Tempo atrás eu estava com dificuldade, fora esses amigos mais próximos, outros colegas de centro espírita que trabalham assim do meu lado, não tinha espaço para me acolher, para conversar. Às vezes eu tentava falar, porque eu sou assim, tipo de pessoa, eu sou livre muito aberta. Eu gosto de contar as coisas, eu gosto de falar, porque isso é um processo terapêutico também, né? A gente vai no psicólogo, a gente vai falando e vai se conhecendo melhor, entendendo melhor o nosso problema. E assim, muitas vezes não tinha acolhida. E aí eu fui procurar o quê? Atendimento fraterno. Eu fui, não na casa espírita que eu trabalho, porque eu sabia que não ia dar certo. Fui não da casa espírita, procurar atendimento fraterno. E no final do atendimento fraterno, eu vou falar para vocês, eu caio o queixo, porque eu fui ouvida assim. Teve vários aconselhamentos muito significativos, mas no final, a pessoa que estava fazendo atendimento me deu uma lapada, no sentido de me julgar, me criticar, de uma forma que naquele momento eu estava tão sensível que eu segurei para não chorar na frente da pessoa. Eu fiquei pensando, gente, que tipo de treinamento, de aprendizado, de estudo que estão tendo as pessoas que estão fazendo acolhimento fraterno, que às vezes em vez de ajudar faz é piorar. Pensou se eu tivesse numa depressão forte? Já pensou se eu tivesse com ideação suicida, que é problema de saúde mental, que precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo? Não tem que ter muito cuidado, essa coisa de julgar o outro pode ser muito ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Eu fiquei muito impressionada. Falei, vou começar a fazer esses alertas no atendimento fraterno. A gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa que procura um atendimento fraterno, ela está sensibilizada. Ou um colega de trabalho que te chama para conversar, uma amiga que te chama para conversar, a gente tem que ter muito cuidado para não julgar. Porque senão a gente às vezes pode, a pessoa naquele momento, às vezes ela só quer ser ouvida. Às vezes você criticar uma atitude dela, pode afundá-la ainda mais. Então a pessoa tem que estar fortalecida, tem que estar num outro momento, para a gente dar certos conselhos. É muito delicado, né? Eu sei que é. Mas a gente tem que sempre pedir a intuição do nosso anjo guardião, para a gente saber usar as palavras com sabedoria e ser amoroso com quem nos procura, né? E aí tem a questão também, né? Que do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que vai falar dos laços de família, né? Que são fortalecidos pela reencarnação, que muitas vezes a gente reencarna com espíritos que a gente já tem convivência, que a gente tem laços de afeição e uma simpatia anterior. Mas vem também o quê? Alguns espíritos estranhos no meio familiar, alguns espíritos antipáticos. E eles vêm por quê? Como
questão de prova e adiantamento. Prova para quem já está um pouco mais evoluído, é uma provação, às vezes, conviver com certos espíritos que estão menos adiantados que a gente. E para esses que estão menos adiantados, ele conviver com o meio um pouco mais evoluído é uma escola, ele vai se adiantar, ele vai aprender. Né? Como se diz, os maus no contato com os bons, ele vai aprender. Tá? Então é por isso que às vezes tem isso. Para abrandar o caráter tanto de quem é melhor, tanto de quem não é tão bom e está no meio familiar. Então a gente tem que ter muito amor, porque muitas vezes a gente evita conviver, não é? Às vezes a gente vai lá e, não, fulano, eu não quero mais conviver com fulano. Mas a gente tem que, se está na família, a gente tem que aprender a conviver. Esse é que é o desafio, porque tem uma figurinha difícil que vem dentro da família da gente, né? Que a gente não... Então, tá lá no livro dos Espíritos, a gente tem que aprender a conviver. É prova, se a gente está achando que a gente está mais evoluído que ele, é prova para a gente aprender mais, aprender a ter mais paciência, mais amor, né? Às vezes mais humildade. E para o outro também é um processo dele se adiantar, dele evoluir em contato com a gente, tá? No capítulo 6, né, que é Cristo Consolador, fala claramente no item Advento Espírito da Verdade: crede, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. A gente já sabe disso, né? Que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Então a gente estuda, a gente lê, então a gente tem que crer e amar, aprender a crer e amar. E não mistureis o joio ao bom grão, as utopias à verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Então resgata de novo a questão do primeiro mandamento. E essa questão, não misturei o joio ao bom grão, as utopias à verdade. Está escrito aqui, eu só transcrevi aqui para ressaltar para vocês. Eu acho que essa questão é muito atual, de misturar as utopias e a verdade. A gente está vivendo um tempo que agora pela internet chega muita notícia, o quê? Falsa, fake news. A minha mãe tem 80 anos, no condomínio que ela mora, ele distribui no WhatsApp um monte de coisa, ela começa às vezes a me passar. Falei, mãe, calma, você não sabe se isso é verdade, olha a fonte. A gente tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente pode estar semeando a discórdia, semeando coisas erradas. Isso está aqui, ó. Separar as utopias da verdade, o joio do bom grão, saber as fontes de informação. Fontes de informação às vezes consolidadas de anos, né, que tem lastro. Aí as pessoas começam a acreditar em grupos aí paralelos e algumas coisas. Então tem que ter cuidado, porque às vezes a gente acaba o quê? Semeando discórdia, semeando coisas erradas. Isso não é gesto de amor. Então também tem que tomar cuidado. Isso é uma questão muito atual, né, que eu achei muito importante trazer para vocês, porque está dentro. Eu peguei todos os tópicos que está falando de amor aqui. Um parágrafo aqui do capítulo 4. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objeto sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina: bebei da fonte viva do amor e preparai-vos para um dia se tornar livres. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Então está de novo falando do amor, né? Muitas vezes a gente critica quem não é da mesma classe social, acha que às vezes quem tem mais dinheiro tem uma vida melhor. Às vezes as provas deles são muito mais duras que as nossas, né? Então tem que tomar muito cuidado. E aí
continua falando aqui, né? Eu sou o grande médico das almas, né? Que é o Cristo. E venho vos trazer um remédio para curá-los. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Então é a questão, né? Jesus, ele convivia com todo mundo, com o rico, com o pobre, com os oprimidos, com as prostitutas, com as pessoas doentes. E muitas vezes a gente se nega, a gente quer viver às vezes só com as pessoas da mesma religião, da mesma classe social. Então Jesus, ele se misturava com todo mundo. Esse é exemplo de amor, ele aceitava todo mundo. E aqui, né, no capítulo 11, que é o principal. Inclusive, assim, alguns já me conhecem, que eu já vi na casa outra vez. Eu vou passar a tarefa de casa essa semana, tá? Eu sou professora, vou passar a tarefa de casa para vocês. Eu sei que muitos de vocês já devem ter lido, estudado, feito esses cursos sistematizados, mas o capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. O meu tá todo riscadinho, assim, ó. Eu vou lendo, vou fazendo anotação, usando marca-texto, tá? Então, vou recomendar para vocês essa semana ler esse capítulo, fazer essas reflexões. Tem muita coisa importante nesse capítulo, de amar ao próximo como si mesmo. Capítulo 11, tarefa de casa essa semana. Domingo que vem o Marlon vai fazer essa batina aqui com vocês. Né? E aí, eu quero ler uns trechinhos aqui, porque ele fala muito dessa questão da lei do amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que queiramos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, tá? E aqui vai falando também, né, da gente ter indulgência, benevolência e devotamento para com todo mundo. Então, o que é essa benevolência? Mesmo que você ache que a atitude do outro está muito errada, seja benevolente. A gente sabe que cada um tem um nível de evolução, cada um está num degrauzinho. Então não adianta a gente ficar criticando duramente, né? Exatamente. E aí, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem tinha só instintos. Depois a gente evolui para ter sensações. E à medida que a gente vai se tornando mais evoluído e mais purificado, a gente passa a ter sentimentos. Então o homem, no início, ele não tem senão instintos, pois em que os instintos dominam. O que é o instinto que domina? Às vezes a gente ainda tem os instintos dominando a gente, a raiva, o ódio, né? Todos esses. Então é um instinto às vezes ainda dominando. Então a gente tem que procurar ser mais indulgente, mais benevolente, lembrando que o amor é a essência divina. Todos nós temos a semente do amor e de ser uma pessoa mais amorosa. Só que a gente tem que aprender a praticar. Na escola, para a gente aprender a ler e escrever, a gente não tem que praticar muito, até aprender a ler e escrever. O amor, todos nós somos capazes de amar e de amar ao próximo. Então a gente tem que lembrar muito disso. Como que a gente vai aprender a amar o próximo? Praticando, coibindo nossos instintos de raiva, de ódio, de julgar, de condenar, de fazer cara feia. É prática, gente. A gente sabe, não vem pronto. Então a gente tem que exercitar. Tem uma pessoa da minha família, até já reencarnou, mandar luz para ela dormir. Mas tinha um ditado que essa pessoa falava que me incomodava muito. Falava assim: pau, isso eu escutava desde criança, pau que nasce torto morre torto. Aí um dia, né, adolescente, eu pergunto: o que você quer dizer com esse negócio? O que significa isso?
Ó, pega uma árvore aí cerrada, ela não é torta? Quando passa um incêndio que tem lá a árvore caída, só tem a cinza dela, como que está a cinza? Torta, igual o pau. Gente, mas isso é uma planta. Nós somos humanos. Nós estamos aqui para evoluir. Então, se você não foi legal com colegas de trabalho, não foi legal com a família, aproveita essa semana que o tema é amor, vamos refletir sobre isso, vamos voltar lá, pedir desculpa, perdoar. O perdão não é para o outro, o perdão é para a gente. Porque quando a gente perdoa o outro, a gente fica mais leve, a gente fica mais em paz, a gente para de vibrar raiva, para de pensar às vezes em vingança, para de pensar como que eu vou puxar o tapete dele no trabalho igual ele fez comigo. Então a gente sofre menos, como a amiga falou aqui. Então vamos pensar essa semana em exercitar amor, perdão, caridade. Saber que às vezes a gente erra. E esse amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, é se perdoar. Se a gente fosse mais evoluído, gente, a gente não estava nem no planeta Terra. A gente já estava em planetas mais evoluídos. A gente sabe disso. A gente sabe muito bem disso. Então se perdoe quando você cometeu um erro. E fique atento para não cometer de novo. Porque não adianta, tá, errei. Mas dali a pouco está fazendo a mesma coisa. Então assim, é se perdoar, mas vigiar para não cometer esse erro novamente. Então tem várias passagens aqui, tá? Que eu não vou ler agora, mas ficou de tarefa de casa. Capítulo 11, né? A lei do amor. E eu acho que não vai dar tempo, porque eu quero ler uma poesia para o Dia das Mães, mas eu vou deixar também aqui o Boa Nova. A maioria de vocês tem o 109, a lição 109, tá? Porque ela fala do exemplo do Cristo. Então fala algumas passagens bíblicas de exemplo do Cristo com amorosidade, não julgando. Cristo, a personalidade do Cristo é o seguinte: ele extraía o melhor de todos. Ele extraiu o melhor de Judas. Ele sabia quem era Judas e o que Judas iria fazer. Ele perdoou Maria de Magdala ou Maria de Madalena prostituta. Ele perdoava, e de todo mundo que cruzava o caminho dele, ele sabia extrair o melhor. Então que sigamos o exemplo do Cristo. Procuremos ver o que tem de melhor em cada pessoa. Porque quando a gente foca no positivo, no amor, no que aquela pessoa tem de melhor, ela melhora. Ela tem força para trazer mais dessas características positivas e o negativo vai ficando de lado. Então depois eu gostaria que vocês pudessem ler aqui o 109. E Fonte Viva. Desculpa, gente, é verdade. Fonte Viva, lição 109, os exemplos de Cristo, tá? E tem esse livro aqui, que eu comprei até usado numa casa espírita, que chama Laços de Afeto, Caminhos de Amor na Convivência. São capítulos curtinhos. Ele fala dessa questão que eu falei de casa espírita, que falta amor dentro da casa espírita, ele fala muito da pedagogia de Pestalozzi, que ensina pelo amor. Ele primeiro ensina as pessoas a amar. Ele primeiro ama, através do amor ele vai resgatando as pessoas, e aí que as pessoas vão ter o processo de aprendizado. Então é muito legal esse livro aqui também, para essa questão de amor, tá? Então essas são as lições, e eu vou ler agora uma poesia de homenagem, porque eu acho que dentro dos exemplos de amor, o que a gente tem de mais puro e de amor mais verdadeiro aqui no nosso planeta Terra é o amor de mãe. É o amor mais firme, é o amor que não titubeia, é o amor que está sempre presente, é o amor que sempre fica. Haja o que houver, pode todo mundo afastar da gente, mas a mãe sempre fica. É como Deus sempre fica e mãe sempre fica. Então é o nosso grande exemplo. Então a gente hoje lembrar de agradecer às mães, de dar um abraço, e lembrar que mãe não é perfeita, a gente tem que perdoar as mães também, né? Não é? Porque às vezes os filhos querem que as mães sejam, né, perfeitas, e não é assim não. A mãe também está no seu processo evolutivo. Eu vou ler um poema que chama As Três Letras de Mãe, de Braulio Bessa.
poder de carregar toneladas de amor e ternura, uma infinidade de bravura. É uma luz que jamais vai se apagar, pois seu brilho é capaz de iluminar o caminho que vamos percorrer. Se arrisca para poder nos proteger. Não importa por onde a gente for, nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. O que ela consegue ensinar, não há curso ou escola que consiga. A maior professora e grande amiga, com milhões de conselhos para lhe dar. Uma fonte impossível de secar, do mais puro e genuíno saber. Já vi mãe que nem aprendeu a ler, mas consegue dar aula a um doutor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Tem o dom de somar para expandir a fartura que alegra o coração. Mas se acaso for pouco nosso pão, entra em cena seu dom de repartir. Uma mestra capaz de dividir, uma gota de água para beber, um grãozinho de arroz para comer. Nessa hora é que o pouco tem sabor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Sei que a alma da mãe é uma janela que não tem cadeado nem ferrolho. Basta olhar lá no fundo do seu olho que a gente pula para dentro dela. Nessa hora tanta coisa se revela, fica tudo mais fácil de entender. Que até antes mesmo de nascer você já tinha um anjo protetor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Ah, se Deus desse à mãe eternidade. Ah, se houvesse um farelo de esperança. Mas o hoje já vira lembrança, e a lembrança já vira saudade. O relógio tem alta velocidade, deixa claro que não vai retroceder. Não espere sofrer para perceber, não espere perder para dar valor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Então esse é o meu, não é meu, né, de Braulio Bessa, esse poema. Então que a gente possa hoje abraçar nossas mães, perdoar, acolher, antes de sofrer, né, porque às vezes a gente fica com rancor e tem desencarne. Então essa é a minha mensagem hoje de amor para vocês, para todas as mães, para todos os filhos. E feliz Dia das Mães, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Fiquem com Deus.